porque a população brasileira deu de cara com uma explicação muito clara sobre do que se tratava quando você fala mulheres estupradas têm o potencial de receber uma pena de 20 anos de prisão, 10 anos a mais do que o máximo que um estuprador receberia. Isso é muito facilmente compreensível. Como é facilmente compreensível o sofrimento de quem teve que passar por uma situação como essas, que a gente vê aqui na voz da nossa Roberta Russo, que preparou um material a respeito desse assunto. Bom dia, Roberta. Oi, gente, bom dia. Pois é, no fim de semana eu conversei com algumas vítimas de violência sexual que escreveram pra gente, depois de ouvirem aqui na rádio a notícia sobre esse projeto de lei que equipara o aborto ao homicídio. E são histórias que nos ajudam a entender, a tentar desenhar qual país que a gente está falando, né, e acompanhando essa discussão. A gente tem dados do Fórum de Segurança Pública que dão conta da realidade aqui no Brasil, um estupro registrado a cada 8 minutos no país. A maior parte das meninas que sofrem esses abusos, essas violências, menores de 14 anos, violentadas por pessoas da família. A primeira vítima que a gente vai ouvir um trechinho do depoimento, a gente vai identificar como Andréia. Ela passou por esse trauma aos 6 anos, na casa de familiares. Os criminosos foram 2 primos mais velhos durante um almoço na casa do pai dela. Vamos ouvir um trechinho. Esse irmão do meu pai, eu me lembro que nessa época ele ia um pouco mais em casa. E ele tinha 2 filhos, meninos. Eles tinham 16, o outro já tinha 18. Eles eram bem mais velhos, eu era criança, tinha 6 anos. E eu lembro que nesse dia eu fiquei muito assustada, porque eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia que era errado, porque eu me incomodei. Temos um outro ouvinte que pediu para não ser identificado, pai de uma menina de 14 anos, que não poderia imaginar que a filha vinha sofrendo na casa da própria avó abusos sexuais desde os 6 anos. Vamos ouvir um trechinho dessa entrevista também. Quando foi no finalzinho do ano passado, ela chegou pra mim com uma gravação e falou: pai, queria te falar uma coisa, hoje ela tem 14, né? Ela me mostrou a gravação dele assediando ela. Como ele tinha casa na praia, né? Minha mãe sempre levou ela, ele tentava puxar a toalha dela, ele tava no banheiro quando ela tava tomando banho. Nesse caso, a vítima sofria esses abusos desde os 6 anos. A família só descobriu agora, em novembro, e outras 7 mulheres denunciaram o mesmo homem. São relatos que desenham um cenário de violência que a gente vive aqui no Brasil. O projeto de lei que tira das mulheres o direito ao aborto legal fez com que essas vítimas se sentissem ainda mais desprotegidas. É um trauma muito grande, é uma ferida que fica aberta pro resto da vida, a gente não fecha. E essa lei, juro pra você, me deu vontade de tirar até. Quando o Megali começou a falar, me deu vontade até de tirar. Não por causa de vocês, né? Mas por causa do assunto, né? Porque como a gente tá vivendo isso, pra você ter uma ideia, eu fiz um boletim de ocorrência agora em novembro. Então é tudo muito recente. E tem sido uma coisa muito difícil da gente lidar, né? E quando eu ouço o assunto dessa PL aí, eu sinto assim que esses homens não são humanos, né? O pai da vítima estava conversando comigo, ele falava até sobre o que é questionado em relação às 22 semanas de gravidez, porque essas vítimas são jovens, muitas vezes não entendem o que está acontecendo, sofrem violência por vários anos e demoram a identificar essa gravidez também. Então, é essa situação que a gente tem aqui no país, enquanto essa discussão, essa falta de discussão de verdade está acontecendo. Uhum. Pode ser com qualquer família, pode acontecer com qualquer pessoa, pode acontecer com qualquer menina, pode já ter acontecido com alguém da sua família e você não sabe. Isso. Então, esse projeto, ele trouxe algo e escancarou a ferida dessas pessoas e dessas famílias, porque não são só as meninas que sentem tudo isso. A gente ouviu o pai aqui, né, dizendo que acabou de registrar esse boletim de ocorrência. Então esse é um tema que a gente tem que estar sempre alerta, né, Sheila? E também um outro tema que vem à tona agora, né, Roberta, que é a questão da educação sexual para crianças e adolescentes e pré-adolescentes, para que saibam identificar e se proteger nesses casos de violência. Porque a gente ouviu uma criança de 6 anos que é assediada por homens, dá para chamar de homens de 16 e 18 anos, ela não sabia o que estava acontecendo. Então, quando você explica para a criança o que é o corpo dela, até onde outra pessoa pode chegar, isso não é ensinar sexo em escola, não. É educação sexual. É mostrar para ela o que pode, o que não pode, até onde outra pessoa pode ir, é mostrar os limites. Isso é educação sexual. Aliás, geralmente os votantes desse regime de urgência são aqueles que são contra a educação sexual na escola. Quer dizer, eles não querem deixar nenhuma saída para essa criança. Nenhuma.
Nenhuma. Todas as portas vão se fechando, né? A gente tem a relação aqui de homens e mulheres que votaram a favor do projeto, ou a favor do regime de urgência. Interessa? São 33 nomes. Aqui as mulheres. Eli Santos, do Republicanos, Simone Marqueto, do MDB, Cristiane Lopes, do União, Renilce Nicodemos, do MDB, Franciane Bayer, do Republicanos, Carla Zambelli, do PL, Grace Elias, do Avante, Bia Kicis, também do PL, Daiane Bittencourt, do União Brasil, Leda Borges, do PSDB e Júlia Zanata, do PL. Essas são as mulheres. Os homens: Sóstenes Cavalcantes, do PL, Evair Vieira de Mello, do PP, delegado Paulo Bilinski, do PL, Gilvanda Federal, do PL, Felipe Martins, do mesmo PL, doutor Luiz Orlando, do PP, vou ler aqui só os do PL, que são muitos, tá? Bibo Nunes, Mário Frias, Abílio Brunini, delegado Ramagem, Júnior Amaral, Coronel Fernanda, é isso mesmo, Pastor Eurico, Capitão Alden, Eduardo Bolsonaro, Nicolas Ferreira, Eli Borges, e são esses. Temos aqui o Fred Linhares, do Republicanos, o Presente, do MDB, Cezinha da Madureira, do PSD, Doutor Frederico, do PRD, Delegado Palumbo, do MDB, e Doutor Luiz Ovando, do PP. Esses são os 33 nomes que votaram a favor do regime de urgência da PEC dos estupradores. E é bom que a gente chame assim mesmo. E aí tem gente questionando como é que pode mulher votar desse jeito. A gente viu, inclusive, algumas parlamentares se posicionando e parlamentares conservadoras e que compõem a bancada evangélica dizendo, olha, a gente chegou ao limite do que é a barganha política. Porque isso é barganha, é uma tentativa de impor, de mostrar poder, é uma queda de braço. E esse foi um acordo fechado com o presidente da Câmara dos Deputados. E era uma manifestação da bancada evangélica da força que tem dentro do Congresso brasileiro. Tem muita gente que não concorda com isso e agora se levanta, e como o Megali disse, né, essas pessoas sentiram a temperatura da água. Estão vendo que isso pode ser prejudicial politicamente para elas. E como a gente falou na semana passada também, quem está preocupado com a sociedade, aparentemente, é a gente. Eles estão preocupados com a força que eles têm para conseguir liberar dinheiro, liberar a emenda parlamentar. Como é triste isso, né? A gente fazer essa constatação, colocando a vida de tantas pessoas em risco. Quero mandar um beijo, um abraço bem carinhoso assim para as muitas mulheres ouvintes que estão escrevendo para cá e que, evidentemente, muitas delas pedem para ter o seu nome não revelado. E são mulheres que encontram espaço aqui, encontram esse acolhimento, pode ter certeza, para contarem as suas histórias. Então, tem muitas mulheres nesse momento escrevendo porque passaram por essas situações, seja por um aborto, seja porque foram molestadas, foram violentadas na sua infância ou juventude. E esse assunto mexe muito com essas mulheres que revivem muitas vezes essa dor, que cresce com elas e aí elas nunca vão apagar isso. Elas nunca vão apagar. Elas vão conviver com essa dor e com essa violência, porque o aborto é uma violência também contra o corpo da mulher. A mulher não fala assim, vou ali fazer um aborto porque eu adoro fazer isso. Não, é uma violência a que ela submete o seu corpo. Então, não é simples, não é fácil. E nosso carinho muito grande a todas essas mulheres que se sentem respeitadas na Band News FM, se sentem acolhidas ao ponto de escreverem e revelarem as suas histórias aqui, às vezes guardadas ali a 7 chaves, porque tem vergonha, porque não gostam, porque não querem reviver essa dor que ficou ali atrás e que elas têm de tratar em terapia, às vezes pelo resto da vida. Então, um beijo grande, assim, eu estava debatendo aqui com vários ouvintes, porque esse é um assunto que mexe muito com crenças, mexe com jogo político, mexe com tanta coisa, né, gente? Mas a gente precisa olhar para isso com objetividade do ponto de vista da saúde pública e, mais do que isso, do respeito aos direitos conquistados pelas mulheres ao longo de todos os anos. Muitos homens escrevendo para cá, se mostrando favoráveis a esse projeto de lei, dizendo que muitas mulheres não sofreram essa violência e gostam de fazer aborto. E eu digo a vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Vocês não sabem o que vocês estão dizendo. Quando dizem que uma mulher gosta de passar por um aborto. Então, esse debate é importante e que a gente tenha, por isso faço questão de responder as mensagens enviadas pelos nossos ouvintes e uma leitura um pouco torta, às vezes, de quem não percebe o que há por trás no jogo político, porque tem isso por trás, no final das contas, né? Tanto que a gente está falando de políticos que querem sentir a temperatura da água para então só depois se posicionarem.
Mas também percebo muita gente que é favorável a esse projeto, pelo que eu vejo nas mensagens, e agora, porque começam a perceber reações muito negativas em relação ao projeto, culpam a imprensa. A imprensa que tem manipulado a opinião pública. Estou vendo essas mensagens aqui. Manipulado a opinião pública para indicar que esse projeto ele só diz respeito àquelas mulheres que foram estupradas, quando na verdade não diz respeito apenas às mulheres que foram violentadas e estupradas. Mas sim, essas mulheres que tiveram direito conquistado a ser submetida a um aborto, ela perde esse direito. Essa é uma das questões colocadas aqui que eu acho que as pessoas ainda não entenderam. Estamos perdendo. Por que a gente fala que é um retrocesso? Porque é uma perda de um direito conquistado pelas mulheres. Mas ainda assim, obrigada por todas as participações. Perda de um direito e a criação de uma obrigação abjeta. Isso. Que é a obrigação. Hoje a mulher não tem a obrigação de manter esse feto no ventre até as 22 semanas. A partir de então, terá essa obrigação se não quiser ser acusada de assassinato. E uma obrigação injusta, até porque é uma obrigação que só pode existir para uma mulher, né? Um homem jamais vai passar por uma situação dessas. Exatamente. Obrigada, viu, Rô? Valeu, gente. Pelos relatos aqui. A gente vai